Tá todo mundo bem aí? Quem está feliz aí? Amém? Então, em nome de Jesus você vai ficar mais feliz ainda. Amém? Vai sair daqui com um renovo, um novo gás. Amém? Fazem 2 semanas que Deus me deu uma série. E eu resolvi, Deus me deu uma série para compartilhar, uma série de 7 mensagens. E eu comecei essa série pelo meu Instagram. Comecei gravando lá no meu Instagram. Mas hoje eu senti direção de Deus de continuar essa série aqui, ao vivo e a cores, né? No Instagram, eu vou deixar lá para o Instagram o meu estudo da Carta aos Hebreus, né? Que eu estou fazendo. Toda semana eu gravo uma aula do estudo da Carta aos Hebreus, versículo por versículo. Então já estou no capítulo 13, Hebreus, se não me engano, são 14 capítulos, então estamos indo para o finalzinho. Se não é 14, é 15, é uma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui. Hebreus tem 13 capítulos, na verdade. E eu comecei o capítulo 12, então estamos aí nos capítulos finais de Hebreus. E hoje eu quero dar continuidade. A série que Deus me deu para compartilhar, o nome da série se chama Como Ajudar o Meu Próximo. Como ajudar o meu semelhante. Jesus, ele disse, que ele não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida por muitos. E Jesus disse que no reino dele, o maior é o que serve. No reino dele, quem quiser ser grande, seja como um serviçal. E quem quiser ser o maior, seja como um escravo. Qual que é a diferença do serviçal e do escravo? O serviçal, ele recebe um salário para fazer o que ele faz. E o escravo nem salário tem. Então, Jesus, ele veio para servir. No reino dele, os grandes são os que servem. Então, Deus me deu essa série, Como que eu posso servir o meu próximo da forma correta? Como que eu posso ajudar alguém? Como que eu posso ajudar o meu semelhante? Então, eu sei que tem pessoas aqui que amam servir. Diga-se de passagem, para algumas pessoas é um dom nato. A minha sogra que está aqui, ela serve a gente todos os dias, dobrando a nossa roupa, secando a nossa roupa, passando a nossa roupa, faz tudo. Então eu só tenho, a Patrícia tem o trabalho de colocar a roupa na máquina de lavar, com amaciante, sabão em pó. Às vezes é a Anne, às vezes a Paty. E aí o pastor Cristian tira a roupa da máquina, bota tudo no saco e eu levo na casa da minha sogra. Isso é praticamente todos os dias, E ela lá pega, coloca tudo no varal para secar e depois ela tira roupinha por roupinha, dobra e às vezes passa, mas geralmente vem tudo dobradinho, E isso é dia após dia, Então é um dom, Honrar minha sogra de hoje, Deixa eu honrar porque a gente tem que fazer o bem enquanto se pode fazer o bem, E glórias a Deus pela vida dela, E eu tenho certeza que não é só ela, O Fúvio serve lá no trabalho dele, o seu Marci serve no trabalho dele. Todos nós aqui no nosso trabalho a gente já está servindo, Mas além do nosso trabalho, nós podemos servir pessoas, podemos servir o nosso cônjuge, podemos servir os nossos filhos. Diga-se de passagem, se tem pessoas que eu tenho servido nos últimos tempos, é a família, Porque leva a Anne na escola, busca a Anne na escola, leva a Anne para comprar produto não sei aonde, busca a Anne, leva a minha esposa no trabalho, busca a minha esposa no trabalho, vai comprar um produto lá na rua 600, que eu já até, o carro já vai meio que de olho fechado, A rua 600 em Balneário Camboriú. Eu só fecho o carro e ele vai sozinho, Que é um determinado local lá, onde eu tenho que comprar produto para minha esposa, para o trabalho dela. Hoje essa semana 2 vezes levei a minha mãe para fazer as suas demandas, Porque ela está sem carro. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra, servir pessoas, É para isso que Jesus nos colocou aqui. E aí nessa série que Deus me deu 7 formas de servir pessoas. Lá no meu Instagram, você pode acompanhar depois, quem é fominha de Deus, quer saber mais de Deus, Uma das maneiras que Deus me deu de servir o meu semelhante, de ajudar o meu próximo,
é através de compartilhar uma instrução, compartilhando instruções, compartilhando conhecimento, compartilhando algo que você aprendeu com Deus, ou até mesmo o teu conhecimento, né, na sua profissão, enfim. Então, eu falei lá uns 20 minutos, 25 minutos, não sei, só sobre o poder de uma instrução e a importância de uma instrução. Uma instrução pode mudar o destino de uma pessoa, pode mudar a história de uma pessoa. Né? Eu já ouvi relatos de pessoas que ficaram milionárias através de uma instrução. Aqui no Brasil, durante muitos anos, um pastor americano chamado Michael Murdock, ele tem um instituto chamado Instituto da Sabedoria nos Estados Unidos, chamado Winslow Center, né? E ele, durante muitos anos, ele era convidado para vir pregar aqui no Brasil, ele é vivo ainda, né? E ele escreveu vários livros sobre sabedoria e tal. E eu ouvi relato de pessoas que só com as instruções de sabedoria dele ficaram milionárias. Né? Eu não vou citar nome aqui para não, né, não venha o caso. Mas assim, tem muitas outras pessoas que ficaram milionárias através de uma instrução. Depois eu falei, né, semana passada, acho que foi no sábado à noite, eu gravei uma outra live falando sobre o poder da oração. Eu posso ajudar uma pessoa orando por ela. Jesus curou pessoas através da oração. Curou tanto pessoalmente, quando ele orou por elas, tocando nelas, ali de maneira pessoal, mas Jesus também orou por pessoas à distância, né? Como foi o caso do centurião de Cafarnaum. O servo dele estava enfermo e ele pediu para alguém, para que Jesus orasse pelo servo dele. E Jesus disse, então tudo bem, estamos indo lá, é para ontem, né? E então o centurião disse, não precisa ir na minha casa. Eu sei que, assim como eu tenho servos debaixo da minha autoridade, e eu dou uma ordem, eu dou uma instrução, e eles obedecem, eu sei que se o Senhor der uma ordem, aí, uma voz de comando, aí exatamente onde o Senhor está, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus disse, olha, poxa, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel, todo Jerusalém, nunca vi fé assim. Seja feito conforme a tua vontade. E diz então que naquele mesmo instante, né, aquele homem foi curado. Então, através da oração, né, a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, que nós temos que apresentar a Deus, né, intercessão, clamor, né, por todas as pessoas que exercem autoridade, pelos reis, pelos governantes, né, para que nós possamos ter uma vida sossegada e tranquila. Então essa é uma segunda maneira de ajudar alguém. Né? Lá em Ezequiel está escrito que Deus buscou um homem para se colocar na brecha. Né? Quem é essa pessoa que Deus buscou para se colocar na brecha? É o intercessor. É aquela pessoa que tem o dom de servir orando, o dom de servir intercedendo. Aí eu citei o exemplo de Jó. Né? A Bíblia diz em Jó capítulo 42 que Deus mudou a sorte de Jó, ou seja, mudou a vida dele. Ele estava quebrado financeiramente, arrebentado, doente, né? Falido, desanimado, em luto. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então eu fico imaginando assim, enquanto Jó orava pelos amigos, que mais pareciam inimigos, é só você ler o livro de Jó, que tem horas que, eu não vou entrar em detalhes, que isso é um assunto de uma próxima pregação, mas enfim, enquanto Jó orava por eles, né, Deus foi mudando a sorte de Jó, né, e Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido. E diz a Bíblia que as filhas de Jó eram as mais lindas, né? Até Deus, na restituição, ele caprichou. Né? Então Deus é bom de restituição. Né? E hoje eu queria falar sobre uma terceira maneira de ajudar o meu semelhante, uma terceira maneira de servir. E aí, se você quiser abrir a Bíblia, a gente vai estar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Quando você pensa no número 10, você pode lembrar do Zico, né? Que era o goleador do Flamengo. Você pode pensar também em Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, né? Que era o goleador do Botafogo e do Brasil. Quem mais aí? Lá do Vasco, como é que era o nome dele?
Roberto Dinamite. Era 9. Era 9, Roberto Dinamite? Mas aquele mais atual? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho 10 também? Romário. Romário era 10? Não. Não? Também não era 10? 9. Não, também. Mas hoje a gente vai de Lucas aqui, né? Aí, O Lucas capítulo de número 10. Todo mundo achou aí? amém. A gente vai ler do 25 ao 32, a 37, uma passagem muito conhecida, mas que eu considero uma passagem muito pontual, muito relevante, muito importante. Ela é uma passagem que ela expressa algo que é assim uma prioridade máxima do coração de Deus. Como que eu vou explicar isso em palavras? É até difícil de traduzir em palavras, mas essa passagem bíblica, ela retrata aquilo que é prioridade para Deus, aquilo que realmente é importante, aquilo que Deus se importa. Né? Isso a gente vê no Antigo Testamento. Depois eu vou citar um texto. Todo mundo achou aí Lucas 10, 25? Então diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Fala assim para mim, pastor Christian. Isso. Christian, fala aí. Eu quero ouvir o meu nome, irmão. Ajuda aí. Cristo. Ajuda o pregador. Fala Christian. Cristo. É lindo esse nome, né? De novo, Christian. Quem é o meu próximo? Estou aprendendo com a Anne, né? A Anne, quando ela era mais pequenininha, ela se automotivava. Nunca vi a Anne triste, porque ela tinha a capacidade de se automotivar. Eu ficava impressionado. Ela se automotivava. Se não tinha ninguém para motivar ela dava um jeito de se automotivar. Ela pegava o meu celular, já tive 4, 5, 6 celulares. Cada celular devia ter lá 20, 30, 40 vídeos da Anne. Então a Anne, dos 3 anos de idade até os 9, mais ou menos, 10, ela gravava listas e listas de vídeos, né? E os vídeos ela se automotivava com aqueles vídeos, né? Então eu estou me automotivando aqui hoje. Né? Quem é o meu próximo? Vocês querem saber, né? Aquele jovem, aquele doutor da lei, melhor dizendo, também queria saber. E aí Jesus contou uma história. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E quero te pedir que o Senhor nos dê inspiração e graça, Senhor, para ministrar segundo a necessidade de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Então, eu vou sentar um pouquinho aqui. Eu falei para vocês, essa série que Deus me deu, né? Como ajudar o meu próximo, como ajudar o meu semelhante. Então, nessa passagem, Jesus, ele mostra aqui uma pessoa, um personagem, né? Que a gente chama de bom samaritano, que ele usou de várias maneiras de poder servir, de poder ajudar. E essa passagem, queridos, eu acho ela incrível, por quê? Porque no Antigo Testamento, talvez você não vai encontrar na Bíblia um outro versículo que seja tão esclarecedor no que diz respeito a aquilo que Deus tem como prioridade máxima, aquilo que realmente move o coração de Deus, aquilo que realmente importa para Deus, de como esse texto que a gente encontra em Miqueias capítulo 6. O profeta, ele faz uma pergunta para Deus. Ele está interessado em saber o que é importante para Deus, o que move o coração de Deus, o que é prioridade, o que Deus realmente se importa. E ele faz uma pergunta. Ele diz assim, isso está em Miqueias 6,6. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei entre o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite. Eu fico imaginando você, poderoso financeiramente, né? Com a condição de passar no supermercado, ou de ir numa fazenda e comprar milhares de carneiros. Imagina você indo até uma fazenda com vários caminhões e você adquirindo milhares de carneiros. Consegue imaginar a cena? Consegue imaginar você indo numa fazenda, a quantidade de dinheiro que você precisa para fazer isso? Você ir numa fazenda e comprar milhares de carneiros. E você lá com vários caminhões, encher aqueles caminhões de carneiros, e você levar isso até uma igreja. Levar até uma igreja na sua cidade, ou uma igreja em algum lugar, e você levar isso como oferta para Deus. Consegue imaginar a cena? Consegue vir na sua mente, você com vários caminhões lá, lotado de carneiro, e você escolhe lá uma igreja, Deus te dá a direção, você leva lá os milhares de carneiros. Será que isso agrada a Deus? Será que isso é importante para Deus? Aí ele continua dizendo, né? Será que Deus ia se agradar de miríades de ribeiros de azeite? Aí imagina então agora você indo lá com as suas carretas no supermercado Coque, ou no Macris, ou no Arker, né? Ou no Carrefour, numa cidade grande, e você lá fazer uma compra de milhares e milhares de litros de azeite. Eu vou dificultar, é azeite de oliva, né? E extra virgem ainda. Imagina, não é aquele lá, o soja, é extra virgem, é de soja, não, é de oliva. Aí você imagina, você chegando numa igreja, você fala lá com o pastor, eu trouxe aí várias carretas aí, com azeite de oliva extra virgem, eu decidi ofertar aqui na igreja. Será que Deus ficaria feliz com essa oferta? E ele continua dizendo, darei o meu primogênito pela minha transgressão. Imagina o seu Moacir tendo que pegar o André, que é o filho primogênito dele, e sacrificar por todos os erros que ele já cometeu na vida dele. Ou imagina eu tendo que pegar a Ana Cristina e sacrificar ela por todos os erros que eu já cometi na minha vida. Imagina o Fúvio pegar o Davi e ter que sacrificar o Davi por todas as baianadas que ele já fez na vida dele. O Anderson escapou porque ele não tem filho, né? E o Marco Antônio também se escapou porque ele não tem filho. Mas você consegue imaginar a cena? Você fazer igual a Abraão, pegar Isaac e levar para sacrificar, ou fazer igual a Deus, né? Que pegou Jesus e sacrificou. Será que isso iria agradar o coração de Deus? E ele continua falando, o profeta, né? Perguntando para Deus, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Imagina você pegar o fruto do seu ventre, né? Um filho
um filho recém-nascido, para quem já tem mais de um filho, ou para uma mulher grávida. Aqui é uma mulher grávida, né? Imagina uma mulher grávida, ela pegar o fruto do ventre dela e oferecer para Deus. Será que alguma dessas alternativas moveria o coração de Deus? É isso que Deus quer do homem? Aí Deus, ele dá um pause na oração do profeta, né? E ele declara para o profeta: ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Então aqui ele não apenas declara o que é bom para Deus, mas o que é que ele pede. É Deus fazendo um pedido, não é só uma declaração, não, isso aqui é importante, não, isso aqui é importante e eu estou pedindo de vocês. Porque os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, correto? Então aqui Deus usa o profeta Miqueias para declarar o que realmente quer, o que Deus realmente quer. Porque se Deus não está preocupado com ofertas, como é que se fala? Gigantescas, né? Até porque muitos de nós não temos essas coisas para dar para Deus, né? Muitos aqui, financeiramente falando, somos pobres, outros classe média, né? Então a gente não tem essas coisas para dar. E mesmo que tivesse, não é isso que Deus quer. E ele declara: o que eu quero? E aí ele vai falar 3 coisas. É 3 coisas que Deus quer. Só isso. É isso que ele pede de nós. Você sabia? Isso eu aprendi em teologia, né? Aprendi que esse versículo ele é considerado o coração do Antigo Testamento. É como se esse versículo ele resumisse em 3 frases o que Deus espera do ser humano. E ele vai dizer: primeiro de tudo, que vocês pratiquem a justiça. Primeira coisa. Lembra quando Jesus lá no Novo Testamento ele vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a primeira coisa que Deus quer é que a gente pratique a justiça. Que a gente seja justo com as pessoas. Que nós não sejamos desonestos. Que a gente não venha usar 2 pesos, 2 medidas, uma balança enganosa. Deus quer que a gente seja justo. E que a gente pratique a justiça. Né? Cuidar do órfão, da viúva, ajudar o necessitado. Viver o que a Bíblia ensina. E aí ele continua: que ames a misericórdia. E depois ele vai encerrar dizendo: e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Andar humildemente com Deus é ter uma vida de humildade. É reconhecer que sem Deus a gente não vai chegar em lugar nenhum. E não é só sem Deus, né? Eu preciso de Deus e eu preciso da ajuda do meu irmão. Eu conversava com uma mocinha agora que eu convidei para vir aqui no mercadinho antes de vir para cá, antes de vir para casa. E ela pediu oração, eu me ofereci para orar, né? Eu fiquei sabendo que ela tinha um parente que está bem doente, também se chama José. E eu estava falando para ela que Deus quer que a gente reconheça que precisa dele, mas ele também quer que a gente reconheça que precisa do próximo. É aquela música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Deus quer que a gente viva dessa maneira. É uma interdependência, uma dependência de Deus, do Criador, e uma dependência do próximo. Isso é humildade. Humildade é dependência, é reconhecer que sem Deus eu não vou muito longe e sem a ajuda do meu irmão, pessoas que se isolam, que acham que não precisam da ajuda do outro, ela está cavando um buraco para ela mesma. Embora existam momentos da nossa vida que a gente não tem forças, né, para sair do isolamento. Não tem forças para poder estar junto de outros. Às vezes você está numa deprê, né, um desânimo tal, você não quer ver gente, né? Você quer se esconder de todo mundo. A pessoa deprimida, ela quer se esconder. É o deprimido e o pecador, né? Adão, quando pecou, ele quis se esconder também de Deus, né? Mas, normalmente, se eu não estou deprimido e eu também não estou em pecado, não tem por que se esconder. Porque eu vou precisar da ajuda de pessoas, né? E vou precisar da ajuda de Deus. Né? Até para sair do lugar onde eu estou. Se é que eu quero romper e prosperar na vida, né? Mas hoje eu quero me prender no item 2 aqui. Ames a misericórdia. Deus falou que Ele quer que a gente ame.
Eu fico pensando assim que amar a misericórdia é ter prazer em praticar a misericórdia. E o que é misericórdia, né? Eu ouvi uma palavra que eu gosto muito dessa palavra no latim, né? A palavra misericórdia no latim, ela vem de duas palavras, que é a combinação de miseris, cardia. Né? Miseris, em latim, é miséria. E cardia, ou cardis, é coração. Então, misericórdia é uma combinação de duas palavras, miséria e coração. Ou seja, o que é misericórdia? Colocar o coração na dor do outro. Isso é misericórdia. E foi o que aconteceu nessa passagem do bom samaritano. A Bíblia diz que uma pessoa, um homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Né? Descer de Jerusalém para Jericó significa sair da cidade da paz, sair do caminho da paz, fugir da rota correta. Né? Jerusalém significa cidade da paz. Jesus, ele era o príncipe da paz. Né? Então, esse homem, ele saiu da rota correta, ele saiu de Jerusalém, ele saiu da rota da paz e ele entrou numa rota sem paz, que ele foi para Jericó. E para poder chegar em Jericó, ele precisava descer, era um caminho sinuoso, um caminho com muitas rochas, né? E era uma descida de aproximadamente 1.000 metros para poder chegar em Jericó. E você tinha que... Era uma trajetória de aproximadamente 27 quilômetros. Então esse camarada, ele se propôs a andar 27 quilômetros na direção errada. E era um caminho perigoso, porque era um caminho cheio de salteadores, cheio de bandidos. Então esse camarada fez uma escolha, né? A nossa vida é feita de escolhas, né? A Bíblia diz, né, que Deus coloca diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então a nossa vida é uma vida de escolhas. Eu tenho, todos os dias, Deus me dá o poder de fazer escolhas. Todos os dias. Todos os dias eu tenho chance de escolher, de fazer novas escolhas. E esse homem escolheu entrar numa rota perigosa. Ele saiu da cidade da paz, saiu da rota de Jerusalém para ir para Jericó. E aí ele acabou caindo na mão do assaltante. Aqui o primeiro ensino que a gente tem é que todas as vezes que eu me desvio do caminho de Deus, todas as vezes que eu saio do caminho de paz, né? Jesus nos prometeu paz, né? Paz em abundância, né? Quando eu saio desse caminho, eu vou encontrar prejuízo, eu vou encontrar problema. E aqui nesse caso, esse homem acabou enfrentando assaltante. E o ladrão, o assaltante, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão não vem para fazer carinho em ninguém, né? O ladrão, que é também uma representação de Satanás, mas não é necessariamente Satanás. O inimigo, ele vem para fazer o mal. E aqui esse ladrão, ele despojou, ou seja, roubou tudo que aquele cara tinha, espancou ele, e se retiraram e deixaram ele meio morto. Lembra que, antes de Jesus começar a contar essa história, Jesus tinha falado para o homem que se ele guardava os mandamentos. E ele disse que sim, e aí Jesus disse que ele tinha que praticar os mandamentos para ele poder viver. E ele perguntou, querendo se justificar, quem é o meu próximo? Na continuação, Jesus Cristo vai dizer, né, que descia pelo mesmo caminho o sacerdote, que vendo aquela pessoa espancada, né, passou de largo. E de igual modo também passou um levita, e ele vendo aquela pessoa também passou de largo. Há quem diga, né, que tanto o sacerdote como os levitas, eles tinham um voto de Nazireu, né? E pelo voto de Nazireu, a pessoa que tinha um voto de Nazireu, como Sansão tinha um voto de Nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Então há quem diga que aquele sacerdote e aquele levita imaginavam que aquela pessoa estava morta, viram que ele estava praticamente morto e não quiseram se aproximar, não quiseram tocar, porque eles queriam cumprir cabalmente a lei, né?
Mas o certo é que eles se desviaram, né? Esse problema não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, né? E diz então que um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu aquele homem espancado e se moveu de compaixão. Ou seja, ele se moveu dessa misericórdia. Ele colocou o coração dele na dor daquela pessoa ferida. Isso remete a uma daquelas coisas que Deus pediu lá por intermédio do profeta Miqueias. Lembra que Deus falou que vocês amem a misericórdia, ou seja, tenham prazer de se compadecer do próximo, tenham prazer de se condoer da dor alheia, né? De se importar com o problema do próximo. E aí diz que o samaritano, coincidentemente os samaritanos eles eram inimigos do judeu, né? Que estava de viagem, ele chegou perto daquele homem espancado. Quando ele viu, ele se moveu de compaixão. E aqui é onde entra quais foram as atitudes dele. Lembra que a minha série é como ajudar o meu próximo, né? Como servir o meu próximo? Aí aqui o texto vai começar a relatar o que esse homem fez para ajudar. Primeira coisa, ele se aproximou. Se eu quero ajudar alguém, principalmente se essa pessoa tiver a linguagem de amor da minha esposa, que é qualidade de tempo, né? Eu não vou conseguir ajudar se eu não me aproximar. Porque para minha esposa a linguagem principal dela tem que estar junto, é qualidade de tempo. Não adianta eu comprar um presente caro para ela, não adianta só dizer que eu amo, não adianta eu limpar a casa toda, lavar a louça toda, dar banho na nossa cachorrinha e fazer um monte de serviço. Se eu não estiver perto dela, passar tempo com ela, não vale. Porque a linguagem principal dela é essa, né? Então... Não vale também, cara? Vale também, né? Mas não é a princípio, então, na maioria. Não é uma regra, né? Porque aquele centurião de Cafarnaum lá, né? Jesus curou o servo dele à distância. Mas em muitos casos, né? A gente estava falando aqui no começo que a pandemia roubou de nós a capacidade de poder tocar, capacidade de poder abraçar. E quer queira ou não queira, o toque, o abraço, ele é uma linguagem universal de amor, né? Então, eu não consigo, Christian, não consigo me sentir amado só à distância, né? Eu acho muito importante você tocar, você poder abraçar, você estar perto, né? Aquela coisa de estar junto, né? E aqui diz que esse homem, o bom samaritano, ele se aproximou. Para demonstrar o amor, ele se aproximou, ele não ficou à distância, ele se aproximou, ele chegou perto. E no que ele chegou perto, ele atou as feridas, né? Ele deitou azeite e vinho. O vinho, ele era antisséptico, né? E o azeite, naquela época, ele tinha propriedade calmante, né? O óleo tinha propriedade calmante, ele era curativo. Então ele pegou o óleo, que era curativo, calmante, e o vinho, que era antisséptico, e ele derramou sobre as feridas daquele homem, né? O vinho na Bíblia também fala de alegria. Eu não tenho esse dom. O seu Moacir, meu sogro, já tem esse dom. O pai dele, né, o seu Mauro Muniz, amava contar piada. Quando a gente ia na casa do seu Mauro, sempre tinha na cabeceira da cama dele um livrinho de piadas. Ele amava. Quando eu não era sempre, mas quando eu e minha esposa ia visitar ele lá em Florianópolis, ele às vezes pedia para mim: Christian, tu pode pegar esse livrinho aí e ler uma piada para nós? Né? Ele amava as piadas, né? Ele amava contar piada, era um dom, né? O meu sogro também sabe contar várias, né? Eu, para contar piada, se eu for contar piada, eu tenho um dom. O meu dom de contar piada é tão incrível que as pessoas conseguem rir de mim. Ninguém ri da piada, mas as pessoas riem de mim e não riem da piada, né? De tanto que é o dom, é incrível o dom que eu tenho para contar piada, né? Eu sou, literalmente, o Cláudio Duarte versão batistense. Não, nem chega perto, né? Então não é meu dom, não adianta, né? Às vezes flui, né? Às vezes flui alguma coisa engraçada, mas é quando flui, né? Mas
o vinho fala disso, né? O vinho fala de alegria. O vinho na Bíblia ele é um símbolo de alegria. Então é incrível, né? A minha esposa ama escutar coisas que fazem rir. Ela gosta daquele, o Jonathan Nembra, né? O Jonathan Nembra, como é que chama quem faz stand-up, né? O Cláudio Duarte não deixa de ser quase um stand-up, né? Aí tem o Jonathan Nembra que faz o stand-up. Tem um outro cara da Assembleia que essa semana a gente estava vendo um vídeo dele, né? Eu não sei o nome daquele pastor, mas faz stand-up também. A gente morre de rir. É um dom. É um dom. Né? Há quem critique, mas eu vejo isso como um dom. Conseguir fazer as pessoas rir. Né? Principalmente se for de uma forma saudável, né? Porque tem pessoas que para fazer rir precisa apelar, né? Eu creio que dá para fazer rir sem apelar, né? Então, eu fico imaginando, ao fazer isso, né, deitar o azeite e vinho, aquele samaritano ele estava trazendo cura, ele estava trazendo restauração para as feridas daquele homem. Posso publicar aquele vídeo? E além disso, publicar aquele vídeo do aniversário. Além disso, não ficou por aqui, tá? Não ficou por aqui. Ele pegou aquele homem espancado, ferido, depois de derramar o azeite, o vinho, ele colocou ele na sua cavalgadura, né? Imagina você pegando uma pessoa machucada e colocando ela no seu automóvel, né? Todo mundo aqui, graças a Deus, tem automóvel. O Marco Antônio, já estou profetizando que vai ter no tempo certo também. Né, Marco Antônio? Diga aí, eu recebo. Ele colocou a pessoa na cavalgadura e levou ele até uma hospedaria e cuidou dele. Né? Ele ficou mais um tempo lá na hospedaria. Né? Ele levou essa pessoa até um local, até um lugar, onde essa pessoa pudesse ser tratada. E partindo no outro dia, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Então aqui, queridos, envolve também finanças. Né? Finanças também é uma forma de poder ajudar alguém. Né? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Né? Então, Deus espera que o nosso amor, o nosso exercício da misericórdia, o nosso exercício da compaixão, ele não seja algo apenas teórico. Né? E tem que sair do discurso. Tem muitas vezes que eu vou ter que realmente botar a mão no bolso. Né? Eu vou ter que realmente enfiar a mão na carteira e fazer isso quando a gente tem... Amém? Amém? Recebe, né? Vai recebendo. Vai recebendo, Isso eu vou falar. Eu vou falar quem está gravando, eu não tenho medo de falar gravando, né? Eu digo, já falei isso em público assim, eu não me lembro de ter falado, mas eu conheço esse livro aqui um pouquinho, né? E esse livro aqui ele fala da lei da semeadura e colheita. Então eu penso que quando meu sogro começar a colher tudo que ele já plantou na minha vida, na vida da minha esposa, se prepara, porque não vai ser pouco, né? Não vai ser pouco. Que esse daí mas a gente, já plantou. Assim, não há necessidade. Não fez esperando receber nada. Né? Não. Assim, não se faz para receber na vida. Talvez nunca, não eu, mas qualquer pessoa que plantou, segundo tu está falando, tanto assim, tenha que receber em bens aqui. Há o galardão maior. Sim, depois. Enfim, mas se vier antes, eu chego mesmo. Uma coisa boa assim, que seja boa. Amém. Vai receber antes, em nome de Jesus. 6 meses mais nessa vida e na vida vindoura. Jesus disse para Pedro, se tu der um copo de água só para um dos meus pequenos, 100 vezes mais nessa vida e 100, né, na vida vindoura. Quem dá um copo d'água para um profeta, recebe galardão do profeta. Pô, e o fumo trouxe pastelão, mais que um copo d'água. Imagina, trouxe pastelão, tu imagina a tua recompensa.
Isso é honra, né? Isso é honra. Isso se chama honra. Então, queridos, muitas vezes... Então, eu falei para vocês, né, que na nossa série, Como Ajudar o Próximo, o nosso item de hoje é ajudando, né? Eu não falei, mas o óleo na Bíblia, ele é símbolo da unção, né? A unção de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, o vinho fala de alegria e o dinheiro fala de finanças, recursos financeiros. Então, o item de hoje é repartindo unção, alegria e finanças. Repartindo unção, alegria e finanças. Esse exercício de misericórdia, essa maneira de ajudar o meu próximo também deve ser, também pode ser, repartindo aquilo que eu carrego, a unção que Deus colocou sobre a minha vida, a alegria que Deus me dá para repartir. Se você tem o dom da alegria, melhor ainda, né? E também recurso, né? Que alegria. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, a gente já está encerrando. Quem aqui já teve eu creio que todos, né? Quem aqui já teve o privilégio de ajudar alguém financeiramente? Levante a mão. Nem que seja com R$5. A moça, a mulher lá do pedágio, lá como é que chama? Do semáforo. Né? Quem aqui já ajudou? Todo mundo, né? O que Jesus disse? Bem-aventurado é dar do que receber. Então, quem dá é o que mais é o abençoado. Às vezes o inimigo, ele tenta meio que inverter na mente das pessoas, né? Quando uma pessoa, ela dá, ela está sempre se doando, sempre dando, sempre fazendo bem para alguém, e se isso não for com uma motivação correta, pode surgir muito sutilmente no coração dessa pessoa uma espécie de interesse em querer receber por aquilo que ela está plantando, por aquilo que ela está fazendo. Nós deveríamos fazer o bem sem olhar ao quem, né? Nós deveríamos fazer o bem sem esperar receber nada em troca. Mas pode surgir, né? Nós somos seres humanos, então pode surgir de uma maneira muito sutil no nosso coração um desejo de querer ser reconhecido, um desejo de querer colher aquilo que a gente plantou, o bem que a gente está fazendo para o outro, né? Embora a palavra de Deus deixa claro, né, que se nós não desfalecermos em plantar o bem, fazer o bem, o tempo certo a gente vai fazer a colheita, nós não deveríamos nos preocupar com isso, né? A gente deveria simplesmente fazer o bem. E onde é que eu quero chegar? A nossa mentalidade deveria ser o tempo todo que bem-aventurado é dado que receber. Não tem que me preocupar em receber nada. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que está doando, é aquele que está dando, é aquele que está ofertando, né? Então, esse daí é bem-aventurado. Para encerrar, depois de Jesus Cristo contar essa história maravilhosa, Jesus perguntou para aquele homem, né? Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus, vai e faze da mesma maneira. Às vezes, na caminhada cristã, a gente é tentado a pensar assim, não, tem pessoas que não merecem a minha ajuda. Tem pessoas que eu não vou fazer nada por ela, porque essa pessoa aí, ela está colhendo o que ela está colhendo, ela está passando o que ela está passando, porque ela merece sofrer, ela merece esse castigo aí, ela merece essa punição, porque eu sei, essa pessoa aí já aprontou muito na vida. Igual nós, quando abrimos mão de tudo para servir a Deus, estava ganhando R$150, aí uma pessoa pegou e disse assim para minha sogra, mas depois ele me ajudou. Mas na hora ele faz isso. E aí a pergunta que não quer calar, né? Será que esse tipo de pensamento não está ligado a uma indiferença, né? Uma insensibilidade? Né? Porque quando eu estou em amor, né? O amor, ele não busca seus próprios interesses. O amor, ele não é egoísta. O amor, ele se importa. Né? O amor, ele se importa. A Bíblia fala
em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, eu acho tremendo. O coração da igreja do primeiro amor, a igreja do Novo Testamento, né? Em Atos 4, 32, diz que era o coração. Eles tinham um só coração. Davi, ele orava a Deus, né? Senhor, unifica o meu coração com o teu coração. Aqui diz, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Eu acho assim, ó, eu fico impressionado. Quantas vezes, agora vou ter que honrar meu sogro de novo, né? Quantas vezes a minha filha, eu tô lá não sei aonde e a minha filha precisa de mim, eu não posso socorrer ela, eu tô lá em Tijucas, eu tô lá em Camboriú, e ela, pai, vem me buscar aqui em algum lugar. Eu disse, filho, eu não posso, eu tô aqui em Balneário Camboriú. Aí ela, lá vai, liga pro sogro, liga pro meu sogro, e lá vai o seu Moacir socorrer ela. Daqui a pouco eu tô não sei aonde, pai, vem aqui me buscar não sei onde. Filho, o pai não pode, agora o pai está em Florianópolis. Como é que eu vou? Não dá. Aí lá liga ela pro meu sogro sempre dá um jeito. Né? Ou o pai do Marco Antônio. Ou o pai do Marco Antônio. Até o pai do Marco Antônio. Coitado. Essa semana eu fiz isso. Não Né? era só eu, mas era É igual quando tinha telemensagem, a mãe, ela trabalhava para nós, era nossa funcionária. Mas a mãe é uma mulher caseira, então assim, ela não saía de casa, a telemensagem era ali. Então eu ia para a faculdade, ela ficava atendendo o telefone, né? Ou a gente saía fazer love car no domingo, ela ficava, no caso, atendia o telefone se tocava, né, mãe? Então ela era mais que uma funcionária, era meia dona, né? Porque ela estava sempre ali. E daí o pessoal começou a dizer que eu fazia ela de escrava, as gurias da igreja, começaram lá. Ela vai a escravinar. E eu comecei a ver que elas faziam um burburinho e falavam mal de mim pelas costas, que eu fazia minha mãe de escrava, né? Mas a mãe, em nenhum momento, pelo contrário, né? Sempre fez de coração, estava ali, é caseira mesmo. Podia dar uma chadinha na hora, assim. Mas sempre fez de coração, né? Então acho que é o coração de pai e mãe, é o coração de Deus mesmo, que está disposto a servir, né? Dar uma chiadinha é mais fácil. Não é, Anny? Amém. Mas, Rony, pode usar do vô. É Banco do Brasil, 26, 29. Agora ela O Fulvio estava lá, Banco do Brasil, né? Qualquer coisa só. 33 milhões de Ela, mãe, eu mal falei com o vô e já foi me dando pix, pedindo para eu depositar gasolina. Amém, Quando queridos. usar curto, não dá, mas não é o problema. Né? Tudo bem, Ah. é cheio, tá tudo. Eu quero encerrar Pode essa abusar, mas nem tanto, né? Eu quero encerrar essa palavra, que está todo mundo já louco de vontade de experimentar o que tem aí, né? Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou orar pedindo para Deus fazer de cada um de nós um bom samaritano, né? Pedindo para Deus fazer de nós um bom samaritano, alguém que vai repartir unção, alegria, recurso financeiro. Em nome de Jesus eu quero profetizar que todos nós aqui seremos esses bons samaritanos, amém? No entanto, eu não quero orar por isso, eu quero orar para que o bom samaritano verdadeiro, que é Jesus, que ele venha fazer isso com cada um de nós, que ele possa atar as feridas de cada um de nós, porque muitas vezes, algo que Deus ministrou no meu coração essa semana, né? Muitas e muitas vezes, líderes religiosos, pastores, como eu sou pastor hoje, tenho esse título, né? Tem que carregar o título. Muitas e muitas vezes nós estamos tão desesperados, querendo sarar as feridas de todo mundo. Em primeiro lugar, não somos nós que saramos. Quem sara é Jesus. Ele é o Jeová Rafá, não somos nós, né? O Jeová Jireh também não somos nós. Jesus, ele que é o médico dos médicos. Então, quem pode curar é ele.
E às vezes nós, líderes religiosos, meio que cria assim um certo sentimento, né, que é eu que curo, é eu que faço, é eu que oro e a pessoa é curada, é eu que oro e a pessoa é salva, é eu que oro e a pessoa que é liberta. Não é nada que é nós. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele. Ele opera o querer e o efetuar. Né? Até o ar que nós respiramos vem dele. Então, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Então, quem cura é ele, quem faz todas as coisas é ele. Mas, muitas vezes, né, a gente está assim empolgado, né, querendo ser usado por Deus para curar um monte de gente. Está empolgado, querendo ser usado por Deus para fazer um monte de coisa. Só que, muitas vezes, o que mais precisa de cura somos nós. Porque muitos de nós, agora eu vou falar de mim, muitos de nós, às vezes, invertemos as prioridades. A gente quer cuidar da família de todo mundo, esquece de cuidar da nossa. E aí a gente se machuca um monte. Né? E aí a gente fica líderes feridos querendo curar a ferida do outro. Então, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou orar para que o bom samaritano, eu vou cantar uma música aqui para a gente encerrar, e nós vamos orar para que o bom samaritano, que é Jesus, se tiver alguma ferida em nós, alguma dor no nosso coração, alguma coisa que não foi sarado, seja alguma dor que você contraiu no seu casamento, na sua família, na comunidade que você frequentou no passado, no seu trabalho, alguma ferida não curada, né? Alguma dor, quem sabe alguma coisa nos paralisou no meio do caminho, algum trauma, alguma dor nos paralisou. Né? Nós estamos que nem Mefibosete, né? Sem poder correr a carreira que nos está proposta, porque alguma coisa no meio do caminho nos atingiu e a gente está meio que nem o povo no deserto, meio que andando em círculo, né? A gente não consegue prosperar. Então nós vamos... Pastelão tem um pouco de pimenta. Eu quero estar orando e também dando oportunidade para que todos possam orar, né? Se você reconhece que precisa de alguma cura, algum nível de cura, algum nível de libertação em alguma área da sua vida, eu quero profetizar que o médico dos médicos, aquele que realmente se importa, aquele que realmente tem compaixão, aquele que realmente coloca o coração na nossa miséria, como ninguém, que ele possa nos visitar. Se ele quiser usar alguém também para nos abençoar, seja muito bem-vindo. Mas em primeiro lugar nós queremos que ele nos cure, ele nos restaure e ele mude a nossa sorte. E se ele usar alguém para fazer isso, toda a honra e glória será devolvida para ele, porque o querer e efetuar, tudo vem dele. Amém? Então eu quero cantar essa música Abraça-me, né? E quero fazer essa oração, amém? Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, com seus braços de amor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa noite, Senhor. Toca-nos nessa noite, Senhor. Toca-nos nessa noite, Senhor. Oh Pai, vem tocar nas nossas feridas, Senhor. Vem tocar na ferida que ninguém vê, Senhor. As feridas do nosso coração, as feridas da nossa alma. Ou se existe alguém aqui que foi atingido no meio do caminho, por alguma dor, por alguma ofensa, por alguma frustração,
Oh, vem sarar as nossas feridas. Cura os nossos corações. Tu que és o médico dos médicos. Tu que és o único, verdadeiro e legítimo, bom samaritano. Oh, ata as nossas feridas, Senhor. Ata as nossas feridas. Derrama o teu azeite. Derrama o teu vinho novo sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, derrama o teu azeite. Derrama o teu vinho novo, papai, sobre as nossas vidas. Oh, coloca-nos na tua cavalgadura. Leva-nos, Pai, a um lugar determinado por ti. No lugar onde nós podemos ser curados. No lugar onde nós podemos ser restaurados. No lugar onde as nossas feridas, expostas muitas vezes, podem receber remédio, podem receber cura, podem receber um verdadeiro calmante. Oh, Pai, vem, Tu que és o Rei dos Reis, Tu que és o Rei de toda a terra, Tu que és o dono da prata e do ouro, Tu que prometeu, Senhor, que nos daria os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Vem nesse tempo, Senhor, levantando recursos de ordem financeira. Vem abrindo portas na nossa direção. E muda a nossa sorte econômica, financeira também, Senhor. Porque sabemos que Tu é a prata, Teu é o ouro, Senhor dos exércitos. Ou assim como aquele bom samaritano se compadeceu, se compadece de nós, Senhor. Se compadece de cada um aqui, Pai. E muda a sorte de cada um, assim como o Senhor mudou a sorte de Jó. Cura as nossas feridas, está na nossa alma, no nosso coração. E restitui, Pai, os anos consumidos pelo gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, a pulga e o pulgão. Restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Devolve-nos a alegria da salvação. Devolve-nos a restituição financeira. Devolve-nos, Pai, a cura em todos os níveis. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Abba, Pai. 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 Tu és meu Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Nada se compara, nada se compara ao Teu amor, meu Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Oh, Papai, alcança cada um. Receba nessa noite a Tua cura. Receba aquilo que você precisa. Seja lá qual for o milagre, seja lá qual for a área da tua necessidade, o Senhor te entrega nessa noite o teu milagre. O Senhor te entrega nessa noite a tua cura. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Ele concede os desejos do teu coração. A minha Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Por isso recebe aí, meu irmão. Recebe a cura que você precisa. Recebe o milagre que você precisa. Receba o favor de Deus na tua direção. Em nome de Jesus, você recebe? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir mais um amém? Oh, a palavra de Deus diz que em todas as suas promessas Ele
tem o sim e o amém. Então, se você crê, a bênção é sua, amém? Em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe o nosso clamor, Pai. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que temos pedido, pensado e imaginado, segundo o Teu poder que nós opera. Que o Senhor venha surpreender cada um aqui e aqueles que ouvem essa gravação. Que o Senhor possa nos surpreender de maneira tão extraordinária, Pai. Que os de perto e de longe possam perceber a Tua bênção e possam colocar os olhos e a esperança no Senhor. Porque somente o Senhor seja a Ti toda a honra e glória e louvor para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?